Olá pessoal, agora o nosso bate-papo é sobre a distribuição eletrônica na tabela periódica. Para que serve isso? Bom, através da distribuição eletrônica, nós conseguimos determinar a localização de um elemento dentro da tabela periódica, certo? Nós sabemos que a tabela periódica é dividida em grupos, grupo A e grupo B, certo? E ela está estruturada em 18 grupos, certo? Que são as colunas, certo? As colunas verticais e 7 períodos, que são as linhas horizontais. Fechado? Bom, e nós também podemos dividir a tabela periódica em blocos. Bloco S, que corresponde ao grupo 1 e grupo 2. Bloco P, que corresponde aos grupos 13 ao 18, certo? E nós também podemos dividi-la em bloco D, que corresponde aos grupos 3 até o grupo 12, e também podemos dividir em bloco F, que corresponde à série dos lantanídeos e actinídeos, que estão presentes no grupo 3, certo? Bom, pessoal, dentro dessa organização é bem simples fazer a determinação da posição de um elemento na tabela periódica. O que a gente precisa estruturar são esses pontos. Os elementos que estão situados no bloco S, como eu já disse, fazem parte ou do grupo 1 ou do grupo 2. Família 1A e família 2A, certo? Metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Eles são classificados como elementos representativos, certo? Que estão presentes no grupo A da tabela periódica. E vão apresentar subnível mais energético em NSX. O que significa isso? N é o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, certo? E X, pessoal, é a quantidade de elétrons, que vai ser 1 ou 2, já que o subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Um detalhe importante que nós temos que verificar é que os elementos do bloco S vão apresentar camada de valência em NS1 ou NS2. Fechado? Bom, outro ponto relevante é que o número de camadas vai determinar o período no qual esse elemento se encontra. Bom, e a camada de valência, ela determina quem? Qual é a família ou grupo, aonde você consegue encontrar este elemento. Analisando esses dois exemplos, certo? Nós vamos fazer a distribuição eletrônica para o sódio e para o estrôncio e verificar qual é a posição destes elementos dentro da tabela periódica. Então, sódio, na sua forma neutra, ou seja, no seu estado fundamental, número de prótons 11, número de elétrons 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Portanto, o que eu acabo de verificar? Terminou em S. Se terminou em S, faz parte dos elementos representativos, presentes no grupo 1 ou grupo 2. Quando termina em S, pessoal, o subnível mais energético é equivalente, é igual à camada de valência. Logo, nós temos que a camada de valência aqui é 3s1. 3s1, quantos elétrons eu tenho? 1 elétron. Logo, esse elemento está situado no grupo 1, ou família 1A. Onde nós temos quem? Metais alcalinos, correto? Bom, quantos níveis ou camadas essa estrutura apresenta? 1, 2, 3. Esse valor aqui, ó, representa o meu nível. Portanto, esse elemento está situado no terceiro período, certo? Do grupo 1. Para o estrôncio, átomo no estado fundamental, prótons 38, elétrons 38. Portanto, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
Respira. Chegamos a 20. 3D, 10. 4P, 6. 30, 36. 5S, 2. 38. Distribuídos. Terminou em S novamente. Portanto, subnível mais energético equivale a quem? A camada de valência. Camada de valência 5S2. Logo, nós temos quantos elétrons? 2. Portanto, esse elemento está situado no grupo 2 ou família 2A. Certo? Que é o grupo que apresenta o seguinte nome: metais alcalinos terrosos. Fechado? Bom, quantos níveis ou camadas nós temos? Qual é o maior valor? 5. Portanto, esse elemento está situado no quinto período, certo? Agora a gente vai analisar dois casos muito importantes, certo? E que merecem a atenção. Bom, pessoal, o átomo de hidrogênio apresenta um próton, portanto, um elétron. Logo, nós temos a distribuição 1s1. Fechou. Terminou em S, certo? Ótimo. Então, nós sabemos que o subnível mais energético é 1s1, assim como a camada de valência é 1s1. Logo, nós temos quantos elétrons? Um elétron. Ah, ele está situado no grupo 1, ou seja, na família 1A. Porém, um detalhe, eu não posso chamá-lo de metal alcalino, certo? O hidrogênio está situado no grupo 1 porque ele apresenta uma característica semelhante aos demais elementos, que nada mais é do que conter um elétron na camada de valência. Porém, ele não apresenta nenhuma propriedade química ou física semelhante com os demais elementos, certo? Então, isso é muito importante, porque uma das coisas que a gente já estudou é que o que caracteriza, né, a semelhança dos elementos é justamente o fato deles estarem colocados na mesma família, certo? Então, isso não se aplica a quem? Ao átomo de hidrogênio. Fechado? E ele apresenta apenas um nível, portanto, ele está no primeiro período. Bom, outro caso muito importante é hélio, certo? Distribuição eletrônica 1s2. Ah, terminou em S. Ah, camada de valência 1s2. Portanto, nós temos 2 elétrons, certo? Ah, está no grupo 2. Opa, parou. Hélio é um gás nobre. E ele está situado no grupo 18, ou família 8A. Portanto, toda vez que tiver 1s2, certo? Você já sabe que este elemento está situado no grupo 18, ou família 8A. Gás nobre, certo? E no primeiro período. Este, pessoal, é o único elemento que não obedece a outra característica dos gases nobres, que é conter o quê? 8 elétrons na camada de valência, certo? Na próxima aula a gente vai verificar isso. Bom, então fiquem atentos com essas duas colocações. Portanto, eu não posso nunca fazer a seguinte afirmação: todo elemento que apresenta um elétron na camada de valência corresponde aos metais alcalinos. Não, porque aqui nós temos o hidrogênio. E nem a seguinte afirmação: todo elemento que contém 2 elétrons na camada de valência, terminando em S, corresponde aos metais alcalinos terrosos. Não, porque aqui nós temos o hélio, um gás nobre. Então, fiquem atentos a essas duas estruturas. Fechado? Muito obrigado e até breve.